Boa noite, tudo bem? Mais uma live da Trevo e hoje a gente vai conversar com a Denise Tonin. A Denise é publicitária, é pós-graduada em marketing e é a criadora do projeto Viajante Solo. Então hoje a gente vai falar de turismo, de viagens, de destinos, de mulheres que viajam sozinhas, dicas e muito mais. Ou seja, um assunto que a gente que está preso em casa ainda, em quarentena, ainda com o coronavírus por aí, faz bem para o coração, faz bem para a alma. Então, a nossa convidada, que não é inglesa, mas é totalmente pontual, já chegou aqui. Vou dividir a tela para a gente já começar a nossa conversa. Ai, ai, ai. Oi, tudo bom? E aí, Que meu amigo? saudade! Pois é, quanto tempo, menino. A gente não Quantos mata a anos você saudade não... do abraço, nem do beijo, mas mata a saudade do rosto e da voz. Pois é. Eu Tudo nem bom lembro a contigo? última vez. Tudo ótimo, e você? Cara, parente... Não, a gente foi almoçar. A gente foi almoçar no Fomos Pão de almoçar no Açúcar. Rio. Isso, verdade, Pão de Açúcar. Maravilhoso. Nem sei quanto tempo tem isso, mas não importa, né? Importa que a gente está se revendo É, aqui e eu acho que assim tem que ser prenúncio de em breve a gente se ver pessoalmente, já livre tem que ser dessa rápido, né? Porque pandemia. senão vai... Tem que ser rápido, porque senão vai ser em outro estado. Não tem problema nenhum, eu vou lá te visitar. Tá? Vale muito a Lá tem pena. vinho. Lá tem vinho. Tem E frio. tudo que eu gosto. Frio é Oi, comigo Margot. mesmo. Então, eu falei um pouquinho antes do que a gente, né? Eu entrei aqui. O Instagram agora está demorando um pouquinho a chamar, né? Então eu entrei, estava explicando para as pessoas que você é formada em publicidade, pós-graduada em Isso. marketing e criou o Viajante Solo. E falei que a gente hoje vai conversar sobre um tema que nesse momento ainda para alguns de isolamento social, quarentena, mas pelo menos de limitação de viagens, faz bem para o coração e faz bem para a alma, né? Então, hoje eu fiz 2 voos, né? Mas aí não é um voo de turismo, né? Nem voltar a viajar. E eu confesso para ti que eu não me sinto à vontade em voar, Sim, né? Então eu acho sim. que ainda demora assim para as coisas voltarem. Dá para voar? Tá funcionando bem? Tá funcionando os aeroportos, a marcação no chão. Eu estava até falando agora que estava todo mundo me perguntando se o voo estava lotado. E tá, os voos estão lotados, até porque Ah, é? estão lotados, mas assim, por exemplo, sempre houve voo direto, né, de Porto Alegre para o Rio, e agora não tem. Então, eu voei com a Azul. Então, o que ela fez? Ela joga para o hub dela. O hub, para quem não sabe, é o centro dela, né, onde ela distribui, Campinas, né, os né? passageiros. É Campinas, é Viracopos, né? Então é onde é o centro de conexão de todos os voos. Ela joga para lá e depois ela distribui, porque aí ela lota o Sim. voo, né? Então quem vai para São Paulo, quem vai para o Rio, quem vai para o Nordeste, todo mundo ela joga em Campinas e depois distribui. E a Nossa. Gol também não tinha voo. E tá assim, ó, lotado. Mas Poucos voos, né? sim, mas assim, a questão do aeroporto, das marcações, do distanciamento, o aeroporto em si, como são áreas muito grandes, não tem aglomeração, fica de boa, né? Sim, sim, sim. Mas eu É, acho que ainda. ainda falta um pouco, mesmo que a gente sofra muito com isso, né? Quem ama viajar. Minha mãe está aqui na live, inclusive, é uma pessoa que está extremamente insatisfeita com o momento atual, mas em breve a gente vai conseguir voltar a voar. Mas eu já queria começar o nosso papo contando que quando nós nos conhecemos lá em Parintins, você era uma pessoa da área de eventos. E depois você se transformou no que é hoje, né? Consultora, faz trabalho de, eu considero assim, você tem uma espécie assim de coach, é uma pessoa que resolve os problemas e as questões desse monte de mulheres que tem vontade de viajar,
sozinhas, o que que tem a mulherada, né? São aí, como a gente conversou, milhares nesse mailing riquíssimo aí. Conta um pouquinho como é que surgiu a ideia do Viajante Solo, como é que começou essa história tão bacana. Pois é, então, eu acho que, como a maioria das mulheres, pelo menos da minha idade, acho que chega um momento, hoje em dia hoje acontece mais ainda do que quando aconteceu comigo há um tempão atrás. Chega um momento da vida que você não consegue encaixar com amigos, não consegue encaixar o dinheiro, não consegue encaixar a agenda, porque um trabalha, o outro não pode àquela hora, não quer ir para aquele lugar, você não está namorando, você não está casada, você não está nada, entendeu? E aí você quer viajar, e aí você fala assim, e aí, eu não vou, ai, não vou sozinha, não sei o quê. E aconteceu isso comigo, como muitas mulheres relatam para mim, não é a questão de viajar sozinha hoje ultrapassa a falta de companhia, mas às vezes essa paixão começa por aí. Começa Sim. na falta de companhia. E não é falta de amigos, ou falta de amor, ou falta de qualquer outra coisa, né? Não é a mal amada que vai viajar sozinha. Claro. Então, eu acho que começa muito por aí, bater as agendas. E aí tem gente que vai e tem gente que dá uma paralisada porque é uma coisa muito nova, né? A gente foi criado sempre para viver em bando, né? A gente está lá na casa dos pais, a gente ou tem irmãos ou está com os primos, aí vai para a escola, aí começa a namorar, aí faz vestibular, vai para a faculdade, casa. Então, você está acostumada a estar sempre acompanhado, né? Verdade. Acompanhada. Os meninos também, né? Eu digo assim, a sociedade como um todo. Mas a mulher sempre ficou nessa validação, né? Ai, mas tu vai sozinha? Até a padaria era, mas tu vai sozinha, não vai com o teu priminho. O teu priminho é 5 vezes menor do que tu, mas tu vai com o priminho, tu tá acompanhada. Pelo menos para mim era assim. E aí, de repente, você vai para o mundo, vai pegar um avião e vai para outro país com outra língua. Então, assim, não é uma coisa ainda muito melhor hoje em dia, mas não é uma coisa talvez tão óbvia e tão fácil para algumas pessoas. Sim. E aí entro eu nessa história que para mim foi a mesma coisa. A gente fica assim, e se acontecer não sei o quê? E se eu perder o passaporte? E se eu me perder? E se o avião atrasar? E se não... A gente começa com uma série de coisas na cabeça da gente, só que depois que a gente vai, a gente vê que dá tudo certo. Então, assim, eu fui numa viagem e nem pensei, fui, né? Depois, eu fiz uma outra viagem que era assim, tinha milhas que iam vencer. Só dava para ir para o Canadá, ali no que tinha, né? E aí eu falei, cara, eu tenho um amigo no Canadá. Então, eu vou para lá. Aí, essa viagem, que foi 2013, eu considero a primeira que foi assim, ó. Eu quero viajar sozinha, eu vou planejar do começo ao fim e ainda vou de milhas. Então, era uma coisa bem... E aí, eu cheguei no Canadá, já me sentindo linda e maravilhosa. Fiquei uns 2, 3 dias com um amigo meu na casa dele, peguei um trem e fui. Comecei a sair por lá. E comprando tudo na hora, resolvi. Nossa, me sentia poderosa. Eu falei, gente, dá certo. É né? possível. Bom, porque a outra viagem eu tinha ido só para Paris e tinha ficado lá o tempo todo. Então, não teve assim esse deslocamento, eu compra tudo pela internet, não sei o que, não teve. Então, aí deu certo. E aí eu estava num trem pensando assim, caraca, né? Não tem tanta informação, né, sobre isso, né? Como que faz, como não faz. Então, outras pessoas, né? Primeiro eu pensei em outras pessoas. E depois eu vi que não, que o problema maior era a mulher. E aí eu falei, não, então eu vou fazer isso, vou começar a escrever as minhas experiências. Claro. Só isso, né? E aí tu começa a dividir e aí tu começa a ver a quantidade de gente que tem as mesmas questões. Eu me lembro até dessa história do Canadá, porque a gente se conheceu ou no ano seguinte ou 2 anos depois. Não, foi nesse ano que a gente foi se no conheceu, ano mesmo? porque eu fui para o Canadá em maio, voltei em junho, eu fiquei um mês no Canadá e eu já fui para Parintins. Eu fui para Parintins, um lugar da EL, da Copa das Confederações. Foi. Então foi isso nesse mesmo. ano que eu te conheci.
Eu me lembro você contando as histórias. Aliás, mandar um beijo aqui para Nica. Nica Salles está aqui com a A gente, Nica, a querida Nica. ela tá Muita aqui, não tô saudade, enxergando tá? nada, porque eu tô com É a ring light aqui na penúltima. minha cara, não tô enxergando nada. Eu botei aqui também. Mas então, aí você criou o Viajante Solo. Conta pra Isso. gente o que é o projeto. Porque assim, eu me lembro, quando você me contou, eu fiquei com a impressão de que era apenas um blog. Só que não, é muito mais do que isso. E de lá pra cá, você andou a beça. Conta tudo que você está fazendo, é coisa pra caramba. Vamos lá. Eu fui inventando moda, né? Eu fui inventando coisa. Porque assim, ó, eu tenho uma paixão de viajar e eu tenho uma paixão por marketing também, né? Isso. E aí tu vai entrando no digital e tu vai vendo as outras coisas aí que tem para fazer. Olha Parintins aí. Porque a Renata já foi nossa entrevistada, a professora lá do IAG, a Renata Machado, e ela acompanhou há 2 ou 3 semanas atrás, eu fiz uma live dupla com a Marilza Mascarenhas do Caprichoso e com o Mêncios Melo do Garantido. Então, Parintins já passou por aqui, a gente está chamando Parintins de novo. Coisa boa, que saudade. Eu tô com saudade lá, né? Então, aí eu comecei com blog, em 2013 veio a ideia, eu registrei o nome e tal, mas aí eu considero assim que eu comecei a escrever mais a sério em 2014. E depois você vai juntando e vai criando essa comunidade em volta do blog, as pessoas te escrevem, etc, etc. E aí eu resolvi fazer um curso para mostrar como é que eu organizava as minhas viagens, um curso online. E aí do curso, eu não me lembro que ano foi, acho que foi final de 2016, início de 2017, eu criei uma lista de transmissão, que agora já são mais de 20 listas, eu já me perdi, no WhatsApp. Eu sei que tem uma mulherada que fala muito lá, não é grupo, tá? E eu mando uma vez por semana, eu mando dica lá. Alguma coisa que eu escrevi ou alguma coisa do mercado e tal. E aí vai criando, né, essa coisa e tem muitas meninas que eu já conheço pelo nome e tal. Depois eu criei 2 viagens internacionais, 2 roteiros internacionais que o meu grupo do Facebook me ajudou a escolher os lugares, tá? Eu fiz uma pesquisa. Qual roteiro vocês gostam? Esse, né? E aí todo mundo votou e tal. E aí depois eu abri, claro, as meninas me ajudaram a escolher, a votar, né? Nos roteiros. A gente lotou os 2 grupos e fomos. Mas era assim, era uma viagem em grupo, mas com o objetivo de que elas vissem que é possível fazer sozinha. E não era aquela viagem que tinha assim o táxi na porta, a van na porta. Não, a gente pegava metrô, a gente pegava o táxi, a gente pegava trem, a gente comprava passagem, para elas verem como que isso funciona e como que é fácil no final das contas, né? Que não é aquele medo todo que a gente coloca na nossa cabeça. E assim vai indo e eu vou criando um monte de coisa. E uma coisa que eu acho muito bacana, porque assim, primeiro, vou fazer um elogio, independentemente da nossa amizade. Eu tô vendo. Você é uma pessoa que escreve muito bem, né? Os seus textos são muito interessantes. Não, sem brincadeira, eu tô falando porque eu leio mesmo e gosto. E eu acho que é de uma importância o que você faz. Eu lembro, depois que a gente conversou, a gente tem sempre uma conversa prévia até para a gente poder saber o que a gente vai falar. E eu estava me lembrando de um caso, Denise, da mãe de uma amiga minha. Ela foi num grupo para a França, para Paris. Ela não falava uma palavra sequer, né, de francês, nem de inglês. Ela se perdeu do grupo e ela ficou perdida na Torre Eiffel. E aí ela achou uma pessoa, um brasileiro e tal, e aí foi fazendo conexões, chegou na agência de viagem, na filha, e mandaram resgatá-la, né? Mas como é importante, ela saiu daqui totalmente vendida, ela não sabia nada. Claro que é possível, mas aí eu quero chegar no seguinte, no quanto é importante ter uma pessoa como você, para onde as meninas ligam. E ligam fazendo 1000 perguntas, né? Sim, no WhatsApp pergunta muita coisa, assim, muita coisa mesmo, assim, E aí, quando tu para e tu percebe que tem... eu fiz assim, ó, esses tempos, quem tá no WhatsApp, né, são as minhas VIPs, né? Mas é muita gente. Aí, de vez em quando, eu ofereço algumas coisas até para testar com elas, para ver se vai funcionar. Então, por exemplo, esses tempos, foi esse ano ainda, foi na pandemia. Falei, olha só, gente, eu vou dar X mentorias gratuitas, né? 1 hora de papo.
E aí, quem quiser, manda aqui que eu vou selecionar para ver, porque às vezes é um destino que eu não conheço, ou que eu vou ter que pesquisar mais e tal. Então, aí eu vou escolher X pessoas e a gente vai fazer. E aí veio um monte de gente, comecei a escolher e tal, e aí peguei uma menina que disse, eu quero ir para o Rio de Janeiro. Falei, ótimo e tal, mas eu não sabia nada dela, assim. E aí, quando eu fui fazer, a gente faz em vídeo e tudo online, ela tem 17 anos, tá? Ela nunca andou de avião. E então você começa a ver que cada um tem uma dificuldade. E às vezes o que a gente acha que é óbvio, né? Que a gente às vezes não fala, as outras pessoas precisam. Então, eu tenho ali um público desde pessoas que não viajaram ainda, mas que já estão pensando nisso, que são bem novas e já querem começar a se preparar. E ela tinha dúvidas que aparentemente são bobas, mas que não são bobas, porque ela nunca teve essa experiência. E, ao mesmo tempo, eu tenho outras mulheres já mais velhas, mais na minha faixa de idade, de 50 para cima, 60, 70, que já são experientes, que já viajam bastante, já sabem como viajar, já sabem, mas estão buscando aí uma conexão com outras mulheres também que viajam. Então, como se fosse uma comunidade, a gente troca. Eu fiz uma semana inteira falando de alguns destinos que eu fui o ano passado e tinha gente que já tinha ido naqueles destinos e estava lá para bater papo e para dar dicas também. Então, não sou só eu que tenho dicas, ou só você. É uma troca, né? É uma troca, é uma troca. Isso que é legal. Nossa, isso é muito eu acho rico. mais legal ainda. Sim. Não, e outra coisa que eu penso também é o seguinte, você imagina, você com essas centenas, milhares de mulheres aí em volta, quantas coisas em comum, o quanto para conversar, para discutir, independentemente da questão da viagem, né? São muitas coisas semelhantes e coisas bacanas para se falar. Total. E outra coisa, você acaba, né? E aí eu estava vendo também na tua biografia, você já foi a mais de 20 países e tal. Alguma vez você, né, que você pudesse dizer assim, como mulher, ou porque eu sou mulher, ou teve uma dificuldade maior, ou passou por um perrengue, ou achou que era um país um pouco mais difícil para as mulheres visitarem? Você já viveu alguma coisa assim? Na verdade, assim, esses que são considerados mais difíceis, que eu acho que eu vou me incomodar, eu não vou. Tá. Isso é uma opção minha. Então, um exemplo, por exemplo, Índia. Índia eu acho que é um país que eu vou me incomodar, aquilo vai me irritar. Sim. Porque você pode ir, tá? Eu que sempre me pergunto, você pode ir? Pode ir, sim. Eu conheço várias mulheres que foram para a Índia sozinhas. Tem até uma que é recente, que foi agora, voltou antes da pandemia, que é a Lúcia Siqueira. Ela foi sozinha, ela ficou 3 meses andando pelo país e não teve qualquer problema. Ou se teve, é aquela coisa de que ela lida super bem, tá? Porque pode ter algum assédio, alguma coisa que ela nem sabe. Ela é muito de boa, sabe? Então, e ela amou. Eu já tenho outro temperamento, então eu já me irrito mais com essas situações. Então, eu evito, tá? Aí eu tô falando de coisas mais assim, sei lá, ou então, se eu for, por exemplo, eu pretendo ir ao Egito, tá? Sim. Então, o Egito eu já sei que é uma chatice. Aí, o que você faz? Você muda a sua infraestrutura, né? Tu vai para a Europa, tu vai sem ninguém. Eu vou solta no mundo, solta na vida, sem nada, né? Mas para o Egito eu já iria com uma agência. Não daqui, sim, mas assim, lá chegando para fazer os passeios, eu faria esse tipo de cuidado que eu tomo, tá? Aonde eu fui, que entre aspas era mais complicado, foi o Marrocos, que, nossa, foi super tranquilo. Complicado pela religião, né? Mas assim, lógico. Eles amam os brasileiros, né? Aí fica aquela galerinha do deserto atrás, eles entram nas minhas lives, enchendo o saco. Mas é normal, não é nada assim. Acontecem coisas lá ruins, sim, já ouvi várias histórias lá. Mas acho que é o normal, assim, é meio modus operandi da África, assim, é um pouco assim. Sim. Então... E tem essa coisa da religião que também às vezes atrapalha um pouco, até pela forma como eles tratam as mulheres, né?
Mas também é um olha, pouco então, problemático. eu tive uma guia mulher lá, né? E aí a visão dela, eu tive uma guia mulher lá que nos levou no palácio e nos explicou muitas coisas, né? A visão dela, deles como cultura não é essa da mulher como submissa, mas sim como uma proteção, etc, etc. E aí, quando a gente vai visitar, a gente respeita, né? Claro, Agora, com assim, por certeza. exemplo, um país onde tem mutilação de mulheres e não sei mais, aí eu não vou, eu nem vou. Não, Então, eu claro. nem faço parte, né, Tá dessa. certíssima. Deixa eu ler dois comentários aqui da Renata que passaram em Aí eu cima. não estou Primeiro, conseguindo ler nada. nada, eu Gente, leio pra oi, gente. oi para todo mundo. Eu não tô nada. Ela disse que já viajou algumas vezes sozinha, que foi ótimo, que uma boa companhia de viagem é maravilhoso, mas com uma companhia ruim, reticências, é 1000 vezes melhor viajar sozinha. E ela dá aqui dizendo que não aconselha ninguém, a mulheres no caso, a viajar sozinhas para Fernando de Noronha. Então ela já deve ter tido alguma experiência Oh, que não foi boa na ilha lá do Nordeste. Outra coisa que eu queria te perguntar. Eu sei que as mulheres que te procuram são suas clientes ou que são suas amigas, elas obviamente têm dúvidas, como você bem colocou no início, diferentes. Faixa etária, experiência, cultura, origem, etc. Mas tem algumas questões que são recorrentes, que você acaba, não sempre, mas quase sempre tendo que responder, esclarecer para essas mulheres? é a As mais principal e eu comuns. acho que é de todas. Não, é medo. Medo. É isso, Uhum. é medo. Sempre, o papo sempre começa. Quem não, assim, quem ainda não viajou, é medo, Uhum. tá? Sim. Quem já viajou, aí vai variar. Aí a questão de grana, quanto que eu levo, como eu levo, ou então querendo saber para onde eu vou, né? Isso eu acho muito curioso. Para onde eu vou, né? Perguntar assim, Sim. para onde eu vou. E a pessoa não fala nada, eu não conheço a pessoa, né? E ela Uhum. pergunta. Aí eu digo sempre assim, eu posso falar para onde eu fui que eu achei legal. Isso. Mas o que eu vejo muito que as pessoas elas não se conhecem para poder elas próprias escolherem. Então aí eu começo com um processo dizendo assim: o que tu gosta? Tu gosta de frio ou de calor? Tu quer ir para fora do Brasil ou tu quer viajar dentro do Brasil? Tu gosta de praia ou gosta de, né, montanha? Então isso elas perguntam muito. Mas o medo é a questão principal ainda hoje, em 2020. Sim. Existe um medo muito grande e não sem razão, né? Porque a gente tem essa violência toda, mas não é porque você está viajando que ele é maior, né? Às vezes até pode ser o contrário, dependendo para onde você está indo. Claro. E Porque uma no outra coisa Brasil, né? também, sim. Outra coisa também, eu não sei se você concorda, mas às vezes a gente é bombardeado com notícias negativas sobre determinada cidade ou país, né? E assim, eu acho que isso gera um certo temor em todo mundo. E imagino que nas mulheres ainda mais, principalmente nas que não têm tanta experiência. Eu lembro, por exemplo, ano passado, eu fui para o México. Eu consumi tudo que tinha à disposição sobre o México, tudo. E você tem que equilibrar. Tem muita coisa negativa, mas as coisas Sim, ruins acontecem aonde? É um país enorme. Aí você sim. vai e você meio que desmonta aquilo. Né? Eu fiquei, acho que 2 semanas, 15 dias, zero problema. Assim, não aconteceu comigo e eu não vi. Muito seguro. Mas Mas é a assim, mesma coisa não que é? o que eu sempre falo sobre a questão da segurança. Eu até mostro onde é que você pode ver o índice de violência da Colômbia, sabe? Da Isso. onde que você pode ver o índice de violência do não sei o quê, onde que você pode... Eu até ensino para as pessoas, mas eu digo assim, cara, eu moro no Rio. Então, a minha tolerância à violência, vamos combinar Isso. que é bem maior do que a de quem mora numa cidade mais pacata. Então, Claro. o que para mim talvez seja normal, né? Sim. Para aquela pessoa é uma coisa muito, muito assustadora. Mas, então, por isso que a gente tem que pesar, né, essas questões também. E eu acho que a gente sempre tem como tomar algumas atitudes. Então, em relação ao medo, eu sempre pergunto: você tem medo de quê? Uhum. Né? Aí a pessoa me diz:
Aí eu falo, então vamos separar. Você tem medo tem medo de ficar doente. Aí eu falei assim, o que você pode fazer em relação a isso? Você pode fazer um seguro de viagem, você pode não, você deve, né? Claro, claro. Você vai ao médico antes, você pode, se você sabe que você, sei lá, tem algum problema de saúde mais sensível, você não vai comer qualquer coisa. Então, você tem algumas coisinhas que você pode fazer, que você controla. O resto você não controla. Então, aí você tem duas opções. Ou vai, ou fica em casa. Sim, é verdade. Isso é muito bom. É aquela coisa de você planejar e se cuidar, Sim. né? E aí vale na viagem e vale no dia a dia. Eu estava me lembrando também de uma dica que você deu há muito tempo atrás, eu não lembro para onde eu estava indo, que foi a dos lacres. Aí você deu uma dica Do lá de lacre de colocar. segurança? Eu que saí comprando lacre, eu botei lacre em tudo. Então, a partir daí eu comecei a usar. Essas dicas são muito preciosas. Outra coisa também que eu acho muito legal, que você tem muito cuidado, é com a questão de, dentro do país, do destino, como você apresenta isso, né? Conta um pouco pra gente. Países que você ainda não foi, você faz uma pesquisa, você ouve outras pessoas, como é que você monta mais ou menos, sei lá, a narrativa, Eu o leio. papo? Não, tu diz a narrativa quando eu vou escrever. Bom, eu só escrevo de lugares que eu fui. Não, tu diz Não, quando eu não, para estou você ajudar, de escrevendo. repente, né? A mulher vai te procurar, vai dizer, Denise, sei lá, uma hipótese, não sei se você já foi, mas a Croácia, o que você acha da Croácia? Você procura Eu informações? sempre conheço alguém que foi, né? Porque Aham. nós temos uma rede de blogueiros de viagem absurda, né? Ah, sim, E a gente verdade. está conectado. Então eu falo assim, olha, eu não fui, o que eu sei é isso, bem pouco sempre. E aí eu falo assim, ó, tu procura no blog X que lá vai ter Croácia. Denise, tu sabe o Peru? Não, não sei nada do Peru. Então procura não sei aonde. Eu sei onde que a pessoa pode procurar Uhum. e ter a informação que vai ser legal, que não é um site genérico, vamos dizer assim, que é um blogueiro que realmente foi. Não Sim, é um sim, site sim. só de notícias assim e tal, né? Aquelas matérias que tem mais gerais, porque com blogueiro às vezes, dependendo de qual blogueiro, a pessoa pode conversar, né? Pelo Instagram, pelo WhatsApp, não sei. Claro, claro. E normalmente é aquilo, né? Os blogueiros são pessoas muito bacanas, te respondem, te dão dicas, te Sim, fazem alertas, né? São pessoas normalmente bastante solidárias, até porque é uma troca, né? Você gera audiência, gera comentários, compartilha, fala sim. bem, né? É uma galera muito bacana. Até eu ia te perguntar isso. Eu considero você hoje muito mais do que uma blogueira, mas nesse segmento, né? É complicado, é difícil, e mais do que isso, é a maravilha, porque eu escuto muita gente dizer assim: fulano é blogueiro de viagem. Isso não é trabalho, né? Não, isso aí tem, né? Eles falam. Até porque, Tem assim, eu acho direto. que em qualquer profissão você tem os bons profissionais e os maus profissionais. Então, a gente também Sim. tem no nosso meio, né? E aí gerou uma coisa de que a gente viaja de graça, né? A gente é pago para viajar, né? É, Olha, eu pago as minhas viagens, tá? Se alguém quiser bancar minhas viagens, me fala, tá? Mas assim, eu pago as minhas viagens. O que acontece de vez em quando é que existem as pré-trips, que você sabe, que algum destino, alguma coisa convida a gente para conhecer aquele lugar e a gente vai escrever sobre aquela experiência. Então, isso. aí sim, nesse caso, é custeado, mas é sempre muito transparente com o leitor. A gente sempre coloca, fui a convite de. Depois de um tempo, eu parei de aceitar esses convites. Por quê? Porque eram sempre, normalmente, assim, um fim de semana, são viagens rápidas e que Uhum. você tem, assim, uma agenda super corrida e que eu Sim, acabava não conseguindo gerar o conteúdo como eu gosto. Eu preciso absorver para depois passar. E claro. muita gente, muitos blogueiros fazem isso. É que eu não tenho esse talento de você basicamente narrar a sua viagem. E eu não posso, porque a minha viagem é uma Uhum. viagem para dentro e para outro lugar, porque eu viajo sozinha, Claro. né? Sim, Então eu preciso absorver e depois, para depois poder transmitir o que eu quero daquele lugar. Então eu não muito conseguia bom. fazer, sabe essa coisa de tu estar no Stories
falando O tempo inteiro. Aqui, não sei o quê, eu não consigo, eu me perco, esqueço os nomes, aí a pessoa está falando comigo, eu não estou prestando atenção, não dá. Eu não tem como. Não. Deixa eu ler aqui a mensagem. A Marilde está dizendo que ela queria dizer que às vezes os imprevistos que acontecem tornam-se lembranças inesquecíveis da viagem. Exatamente. Né? Exatamente. Total, Marilde. Então, quem me acompanhou ano passado viu meus perrengues de trem. Não, ontem eu fui para o aeroporto e meu voo era hoje. Acredita nisso? Eu fui para o aeroporto ontem. Tá. Meu voo era hoje. Então, tem umas coisas assim, né? Que às vezes é um imprevisto que vem, né? Durante a viagem, sim, toda viagem tem. E isso eu uso para depois passar para as meninas os meus erros. Que tem erros que a gente comete também. É aprendizado, né? Exatamente. Então, isso aí tudo faz parte. Outra coisa que eu queria te perguntar, Denise, o que você acha? Turismo no Brasil, né? Você circula, viaja muito e tal. O que você acha? Assim, como é que você tem visto? Eu, às vezes, obviamente, o Brasil tem lugares maravilhosos, lindos, é muito bom de viajar, mas eu, às vezes, me ressinto um pouco da infraestrutura turística, principalmente de informação, né? Como é que você, que é um profissional que trabalha com viagens, trabalha nesse meio, nesse setor, você vê evolução, você vê mudanças para melhor? Como é que você vê o cenário hoje? O que você está conhecendo? Eu acho que a gente tem, primeiro que eu acho que a gente tem mania, né, de querer ir para fora. Não que a gente não deva. Eu amo e eu adoro a Europa e eu vou visitar tudo que eu puder. Mas assim, a gente tem aqui lugares incríveis, tá? Tem alguns que já têm uma boa infraestrutura. Eu acho que Foz é bem preparado, eu acho que Curitiba é bem preparado. O Rio está abandonado, né? Esse é o meu pensamento. A gente tem a questão da violência também. Então, por exemplo, o Rio é um paraíso, gente, é uma cidade maravilhosa, né? E tudo. Mas eu acho que as pessoas ainda, os próprios brasileiros, né? Eu vejo as pessoas que conversam comigo, ainda tem muito receio de vir para cá. Então, assim, eu não sei se está tendo uma melhora e eu acho que agora o que vai acontecer é que o turismo vai começar, acho que, sair um pouco das cidades e ir mais para essas áreas de natureza. E não sei como é que vai ser o investimento nesse sentido também para a infraestrutura, porque talvez agora comece a sair as pessoas muito para a natureza e isso é um problema também. Claro. A gente não pode ir para fora. Né? Pelo menos por enquanto, mesmo que abram as fronteiras, vai faltar o euro, vai faltar o dólar no bolso, né? É verdade. Acho que por um tempo, né? Para algumas pessoas, não para todas. Mas e aí o que acontece? Agora com essa questão da Covid, você vai buscar mais a natureza. E a natureza, nesses locais de natureza, sei lá, tipo Alter do Chão, a própria Amazônia, que a gente já foi, tem infraestrutura lá, mas não é, né, uma coisa assim super. E aí começar a encher de gente nisso, o que vai acontecer também com isso? Isso eu me pergunto, né? É verdade. Nas cachoeiras, né? Essa coisa toda. Eu não sei. Eu botei na minha cabeça que vou viajar, vou começar a viajar ano que vem, quando tiver vacina. Sabe? Essa é a ideia. Assim que eu digo, viajar para uma cidade, uma coisa que tu vá no museu, numa coisa assim, onde tem aglomeração. Quem vai para a natureza, eu acho que já fica um pouco melhor. Sim. E o que você está dizendo faz muito sentido, né? Porque as pessoas estão dentro de casa, ansiosas para voltar a viajar, né? Quem efetivamente cumpriu e cumpre um certo isolamento social. E, na verdade, elas vão começar a buscar os destinos. E, ao contrário do que muita gente pensa, né? Os parques, como você bem citou, com cachoeiras, com tudo, eles também têm um limite de visitantes, né? Porque às vezes se torna insuportável para aquele ecossistema uma invasão de pessoas. E isso realmente... Começa a ficar... E aí tem a falta do dinheiro, porque ficou fechado há muito tempo. E aí eu não sei como é que vai ser. Aí não vai virar uma aglomeração na natureza também. Entendeu? Como é que vai ser? Uma experiência que eu tive, que foi agora que eu fiquei um mês morando no hotel lá em Porto Alegre, os hotéis também estão funcionando bem. Sim. Nesse sentido, eles estão se adaptando bem também. Eu fiquei no Ibis Styles, lá em Porto Alegre, da Rede Accor, e eles fizeram um esquema legal também. Então, assim, aos poucos as coisas... Um esquema legal que eu digo que eles podem atender
e que a Uhum. gente se sente seguro também. Que tem essa questão também. Hoje em dia, agora, a moeda, como até o presidente da Organização Mundial falou, vai ser a confiança. Então, É hoje em dia, verdade. você vai escolher um hotel porque ele tem isso, tem essa localização e tem a higienização aprovada pela OMS ou pela Anvisa, se for aqui no Brasil, dentro dos protocolos. E eu tô vendo, é interessante, né? A gente aqui no Rio trabalha com a Rede Otom. E eles no dia do... Foi dia dos namorados? Dia dos namorados. Eles fizeram um negócio muito bacana. Os jantares eram nas suítes. Então, com todos os protocolos, né, Muito seguindo. legal. E agora eles estão começando a estudar como vai ser o Réveillon, já que não vai haver queima de fogos, pelo menos como a gente está acostumado aqui no Rio. Sim. E eles estão se preparando. Mas deixa eu voltar a uma outra coisa também que eu fico super curioso. O que você acha, no caso das mulheres que viajam sozinhas e tudo, o que seriam dicas preciosas em termos de segurança, dicas gerais? Eu, pelo menos, tenho uma coisa na cabeça, me corrija se eu estou errado, mas eu acho que, por exemplo, contatos com pessoas que você não conhece, né? Eu acho que você tem que ter um certo cuidado. Faz sentido? O que você pensa disso? Aquela frase a tua mãe falou, não converse com estranhos. Não, mas é mentira. Não é assim também, né? Mas avaliar, né? Mas assim, de segurança, o que eu sempre falo assim, vamos fazer esse conceito de segurança aí bem amplo, né? Então, não viaje sem seguro viagem, você está sozinha. Claro. Então, se você cair no meio da rua e você tiver um seguro ali, um voucher de seguro ali, alguém vai te socorrer, tá? Sim. Alguém vai te socorrer. E aí você tem ali o seu seguro e a pessoa pode, né, te levar para um atendimento, tá? Claro. Então, acho que seguro é uma coisa que é imprescindível. A questão das amizades, gente, já fiz milhões de amizades. Só que, assim, você não precisa virar o melhor amigo daquela pessoa, a melhor amiga daquela pessoa. Você pode sair, fazer coisas junto, mas você não deixa a sua bolsa com ela, você não deixa o seu passaporte com ela, Sim. Você não deixa a chave do seu quarto, enfim. Isso é uma coisa assim que eu acho para mim é básico, né? Acho que as mulheres já sabem, eu acho que é o que vale aqui, vale lá também, lá fora e tal. Eu aconselho muito quem está sozinho, quem está indo assim numa primeira viagem, que às vezes fica naquele estranhamento, né? Porque o gostar de viajar sozinha, para algumas pessoas é de cara e para outras demora, é um processo, né? Sim. A pessoa não está acostumada a ficar com ela mesma. É verdade. Então dá um embate assim no começo. Mas assim, você usar as agências, você vai conhecer aquelas pessoas que estão todas ali conversando, é diferente de você estar sentada num restaurante e chegar alguém e virar amigo, né? Quando você está numa tour, numa agência, em passeios com outras pessoas, geralmente você vai fazer amizade se você estiver aberta a isso, né? Uhum. E eu acho localização de hotel, tá? Porque aí eu falo, não é só uma questão de segurança, né? Às vezes eu falo que você ficar longe das coisas é meio burrice. Porque você acha que você está pagando mais barato naquele hotel que está lá longe, só que você vai perder aquele tempão. Então, às vezes, tu paga um pouquinho mais e tu tá numa área que tem bastante movimento e aí eu já desço e vou jantar ali porque tá cheio de movimento, então você pode sair e voltar Claro. mais tranquilamente. Tem qualidade até da onde você está hospedado, né? Porque às vezes a gente esquece o tempo, né? E quando a gente está fora do Brasil, esse tempo é em euro e dólar, assim. Eu já fiquei mais afastada, tá? Eu fico, mas eu tenho bastante experiência. Aí é numa cidade, Paris, por exemplo, que eu já conheço bem. Então, que eu já me movo fácil, não é um Sim. lugar estranho para mim. É a mesma coisa que tu vem no Rio, tu pode ficar na Barra ou tu pode ficar na Zona Sul. Se tu ficar na Barra, você vai ter ótimos hotéis, tem praia, tem tudo, mas se você quer ver as outras coisas, você vai ter que se deslocar. Isso. Então, você vai perder mais tempo. É só essas questões, e o resto é fazer tudo que você já faz aqui. Uhum. Outra coisa que eu ia te perguntar. E uma coisa que você falou, que eu acho que você está certíssima, a gente mora, né, você pelo menos até agora morava, numa cidade que é uma cidade grande, com várias questões de violência. Então, às vezes, você é alertado sobre outras cidades para onde você vai, e quando você chega lá, você diz, pô, claro que tem que tomar cuidado,
tem questões de cuidado que são universais. Sim. Mas você compara com a cidade onde você mora e você se acha quase que um professor, né? Porque Exatamente. a gente vive isso no dia a dia, né? E tem outra coisa também, os golpezinhos que tem fora, por exemplo, tem vários golpes em Paris, tem vários golpes em Lisboa, tudo. É só procurar aí que os blogueiros contam tudo, né? Todo mundo cai num Isso. golpezinho. Então, tem igual como aqui. Então, por isso que eu falo que a gente já está assim, a gente é PhD nessas coisas. Então, a gente não tem que fazer muitas coisas a mais, né? Ao contrário, eu acho que os americanos, os franceses é que vêm para cá, eles é que têm que aprender. Com certeza. Eu te perguntei uma coisa da questão de lugares, não para se evitar, mas para se tomar cuidado. Eu vou te perguntar agora o contrário. Lugares que você visitou, que você conhece, que você pode dizer, olha, são lugares, claro que garantir 100% de segurança ninguém garante, mas lugares muito bacanas, muito bons, que uma mulher viajando sozinha se sente bem, segura, tranquila, respeitada. Dá para a gente fazer esse recorte? Assim, eu me senti no Canadá super bem, super tranquila. Não sei se era burrice, entendeu? Tipo, oi, tô no Canadá, sabe? Eram as primeiras viagens, né? Ou se é assim mesmo. Mas eu acho que quem conhece, eu não sei se tem alguém que conhece, a Nikita tá ali. Agora o Canadá é fantástico. O Canadá eu acho que é assim, super, super tranquila. Eu andava de ônibus de noite, metrô, e tava super bem tranquila, tá? Assim. Paris não é tranquilo. Londres eu me senti bem, não sei como tá agora, porque eu fui em 2014, aí já faz muito tempo. Varsóvia, achei muito relax também, andei de noite também. Eu digo de noite, tipo 9 horas da noite, voltando. Sim, né? não é madrugada. 3 horas da manhã, não é isso, claro. né? E aí, tô falando de fora. No Brasil, nenhum lugar, né, gente? No Brasil, nenhum. Não, mentira. Foz do Iguaçu eu achei super tranquilo. Tá? Foz, Curitiba não é... É porque a gente sabe mais, né, do Brasil. É que nos outros lugares a gente tem uma sensação, mas não quer dizer que não tenha. A gente tem uma sensação de segurança. Lisboa, eu tive uma sensação maravilhosa de segurança. É verdade. A Sônia está dizendo aqui que Toronto é tranquilo. Eu acho, eu costumo brincar que o Canadá, para mim, é primeiro do primeiro mundo. É como a Escandinávia. Tem um primeiro mundo, eles são primeiro do primeiro. Então, acho que a Sônia está falando aqui. Toronto, eu me senti super... Eu conheci Toronto, Montreal, eu fui para Quebec City, mas aí é pequenininha também. Mas assim, eu também achei Toronto tranquilo. Então, muito tranquilo. E outra coisa que eu ia te perguntar, Denise, você falou uma coisa também que eu acho muito interessante e as pessoas nunca pensam nisso. A maioria das pessoas já pensa em sair daqui com tudo amarrado. Você pensa um pouco diferente, né? Você valoriza essa questão de, em alguns casos, da contratação de guias e profissionais locais? Não, total. Eu contrato sempre. Eu faço muito aquela free walking tour, tá? Que você vai lá e pega. Por que eu gosto de fazer? Porque geralmente são estudantes universitários que querem ganhar uma grana, então é uma visão diferente, às vezes, particular deles sobre aquelas... Não é aquela historinha do guia, tá? Isso. Tem umas curiosidades, umas coisas diferentes, assim. E acho legal. Acho bacana, assim. Eu pesquiso quando eu acho que eu vou ter algum problema. Mas, por exemplo, no ano vou ter algum problema, tipo... Pode ser complicado de chegar, alguma coisa assim, tá. O ano passado foram 3 meses de Europa direto, não dá para te planejar. Então, eu fui sem nada, cheguei lá, sentei um dia, agora eu vou planejar um mês ali no leste europeu. Daí eu sentei, abri o mapa e fiz assim, só as cidades, como que eu ia e os hotéis. E só. Aí comprei uns guiazinhos de bolso e fui. Aí, essa vez foi diferente, eu não olhei nada. Então, na véspera, eu abria e dizia assim, amanhã eu vou ver isso. E, às vezes, eu mudava ainda o plano, tá? Isso é bom, é legal. E, às vezes, é necessário, porque tu não vai planejar 3 meses de viagem. Sim. Mas, o que é ruim?
tu pode perder algumas coisas porque tu não sabe que existe, porque tu não leu, porque tu não pesquisou, porque é sempre lotado, porque tem que comprar o ingresso antes. Então, aí eu digo, depende muito do temperamento da pessoa, né? Essa foi a primeira viagem que eu fiz assim, a la louca. E eu acho que eu preciso fazer um meio termo. Eu não posso ser muito soltinha e nem muito amarrada. Isso a gente vai aprendendo. Com certeza. Bom, a gente está chegando ao fim da live. Como eu te falei, é assim, né? Tem 45, parece que tem 4 minutos, ponto 5, na verdade. É verdade. E aí eu queria abrir o espaço para assim, para você deixar seus contatos, onde as pessoas te encontram, como elas acessam, porque assim, eu acho que o trabalho que você faz é um trabalho fundamental, um trabalho precioso para as nossas amigas. Então, eu queria que você deixasse, obviamente dizendo que caso alguém se perca, é só mandar uma mensagem para Trevo, que a gente vai indicar, mas deixa também seus contatos, deixa seus caminhos, fala para gente. Então, quem quiser ler, né, sobre os lugares que eu já fui, que tá bem atrasado ainda, eu estou escrevendo agora ainda do ano passado, é no viajantesolo.com.br. Quem quiser bater papo, é no Instagram, lá no direct, que aí eu mando meu WhatsApp, que é um WhatsApp só para mulherada, tá? Que é uma lista de transmissão. Conversa comigo, mas não conversa com todo mundo. Sim. Né? Tipo, recebe as dicas. Não é grupo, né? Porque eu acho que grupo é muito... tumultua. E aí as pessoas podem me fazer perguntas lá. E esse WhatsApp, se você quiser, é só mandar uma mensagem para mim no 21 99368 2512. Ou então me manda um direct lá no perfil. No Viajante Solo. Não, no Denise Tonin. Denise Tonin. A Renata está perguntando de novo o nome do blog viajantesolo.com.br. Isso. Né? E é isso. E aí, qualquer dúvida, meninas, a gente está aqui também, manda pra gente que a gente encaminha. Ó, a Nica está ajudando aqui. Nica, vou te contratar, hein? Vai vir com a gente aqui. A Nica tá sempre nas lives, né? A Nica tava com saudade da live. Ela foi em quase todas as minhas lives de quarentena. Agora, quando eu voltar para Porto Alegre, eu vou começar de novo. E, Denise, você sabe que é uma coisa bacana, né? Aqui o encontro das duas. A Renata, que já foi nossa entrevistada, repito, Renata às vezes entra aqui e faz a entrevista comigo. Pergunta, a gente vai junto, amo ela interagindo. Ela está perguntando aqui o Instagram, fala pra gente Denise Tonin. Denise Tonin, com N. É o que está aqui em cima. Tá aqui N de Nair, está aqui em cima, é só apertar. E a Nica agora com essa ajuda aqui, ou seja, eu tenho que contratar essas meninas, porque elas são muito preciosas. Pois é. Que bom. Olha, muito bom amei. falar. Não, muito bom estar com você. Matei um pouquinho assim da saudade. Mas aí quando acabar... Fazer live lá no meu, não sei do que ainda, mas nós vamos inventar um assunto. Vamos falar, vamos... Viagem. Não fala sobre Não, viagem. Com certeza, imagina, vai ser um prazer. Olha, a gente falou de enneagrama, a gente falou de arquétipos, a gente falou de inteligência emocional, sabotadores, nós falamos de um monte de coisa, tudo relacionado com as viagens. Que bacana, isso é muito bom. Não, vai ser um prazer, eu adoro viajar, então, se for de viagem, de comunicação, de marketing, conte comigo. E também, se não for, eu vou só para bater papo com você. Não, vamos lá, vamos fazer live. E quando acabar essa pandemia, quero te ver pessoalmente. Tá bom. Um beijo enorme. Obrigado por aceitar meu convite. Foi bom demais. Renata, vamos trocar lá as figurinhas. Eu sou 8, Acho que vocês vão se dar muito bem. Eu sou 8 tratorina. Duas queridas. Gente, queria agradecer também todo mundo que está aqui e dizer que na terça-feira a gente está de volta às 21 horas com a Ingrid Reis, que é CEO da Espiral Soluções, e a gente vai falar de economia criativa. Então, já convidadas principalmente, para terça-feira, 21 horas. A Renata está dizendo que é 4, então Denise é 8, Renata é 4. Eu não sei o que eu sou, gente, mas amo vocês. Beijo. Beijo, Obrigada. boa noite. Tchau, tchau.